Vamos lá, galera, começando o segundo exercício, hoje a gente vai começar com espelhos esféricos, ok? Então, coloquei aqui alguns resumos para a gente fazer. Então, quando se fala em espelho esférico, posso dizer que é toda superfície refletora em forma de uma esfera carlota, certo? Ou só, pode inverter isso aqui, uma calota, vamos inverter isso aqui, forma de calota esférica, só para mudar, ok? Então, o nosso espelho ele vai ter a forma de espelho côncavo ou convexo. Nós vamos ter aqui o raio incidente e o raio refletido. Então, quando essa imagem ela se forma aqui dentro do espelho, nessa parte aqui, você vai ver logo que ele é côncavo e ele vai ter essa representação aqui, ó. O espelho côncavo ele vai demonstrar isso aqui, vai colocar esses tracinhos quando colocar alguma questão. O convexo tem o raio incidente e o raio refletido, certo? Só que ele vai bater na parte de fora da calota. Então, nesse caso, a representação vai ficar essa aqui, ó. Então, toda vez que você tiver essa representação, ou mesmo se ele fizer a forma de um arco. Se ele faz isso aqui, ele é côncavo. Se ele faz isso aqui, ele é convexo. Ou dessa forma aqui a representação. Ok? Então aqui eu tenho a representação de um espelho para a gente ver quais são os elementos de um espelho esférico, certo? Nesse ponto aqui, nós vamos ter o vértice, certo? Nesse ponto aqui, esse ponto é o vértice, para os dois. Esse ponto aqui, vou chamar de C, para não colocar aqui, vamos para cá. Vou colocar V é o vértice, senão vou encher de nome aqui. E C é chamado de centro de curvatura. Esse C é o centro de curvatura. Essa linha que vem aqui até o espelho, nós vamos chamar ela de R. R é o raio de curvatura. Certo? R é o raio de curvatura. O ângulo que vai ser formado aqui, eu vou chamar de alfa. O ângulo alfa, tá certo? O ângulo alfa é o ângulo de abertura, chamado ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura, se eu chamar aqui ponto A e ponto B, ele vai ser o ângulo ACB, onde C vai ser o vértice desse ângulo, ok? Este eixo aqui, esse eixo aqui, ele é chamado de eixo principal. Ok? E o eixo que vai passar aqui pelo centro, ele vai ser chamado de eixo secundário. Ok?
você tem que se ligar na questão de um ponto em que todos os raios vão passar por ele. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho aqui alguns raios incidentes. Esse raio, ele vai bater e vai passar em um ponto aqui, ó, quando ele for refletido. Esse ponto aqui, ele vai estar entre o centro de curvatura e o vértice. Um ponto vai estar mais ou menos aqui. A esse ponto nós vamos chamar F de foco. Certo? Vai valer tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. Só que no caso do espelho convexo, eu tenho aqui os raios incidentes. Esse raio vai bater e vai passar num ponto aqui, que é chamado de foco. Então, quando o espelho é côncavo, o foco vai ser na parte de dentro. Quando ele é convexo, o foco vai ser na parte de fora. Ok? Então, são esses elementos. Aí nós vamos ter aí, que ele chama de condição de nitidez de Gauss. Deixa eu colocar aqui. Condição de nitidez de Gauss. Essa condição de nitidez de Gauss é porque tem espelho, principalmente os espelhos esféricos, que eles formam uma imagem que você vê, você consegue ver. E tem outros que formam uma imagem que você não consegue ver, não são imagens nítidas. Certo? Então, quando as imagens são nítidas, nós chamamos de sistema estigmático. Isso para imagens nítidas, imagens que você pode ver. Quando as imagens você não consegue ver com clareza, ou não consegue ver a imagem, ele é chamado de sistema astigmático. O sistema astigmático, as imagens não são nítidas. Certo? Então, sistema estigmático, as imagens elas são nítidas. No sistema astigmático, as imagens não são nítidas. Deixa eu botar um acento aqui no nítidas que não tinha colocado. Ok? Então, veja só. Nesse sistema de Gauss, ele diz que esse ângulo, certo? Para que você possa ver o ângulo que é formado aqui, ele tem que ser menor do que 10 graus. Então, quando o ângulo é menor do que 10 graus, você vai ter uma imagem, um sistema estigmático, e essa imagem vai ser nítida. Por isso chama condição de nitidez de Gauss. Isso está aqui, ó. Condição de nitidez de Gauss. Então, vamos agora para a formação de imagens. Certo? Então, só lembrar de uma coisa. Quando o espelho for côncavo, ele vai ser chamado de sistema convergente. Sistema convergente. Quando o espelho for convexo, ele vai ser chamado de sistema divergente. Tá certo? Isso em relação ao foco. Porque no sistema convergente, deixa eu mudar a cor aqui, o foco é chamado de real, tá certo?
no sistema convergente o foco é chamado de real e no sistema divergente o foco é chamado de virtual. Por isso que a gente diz imagem real, imagem virtual. E a gente vai ver essas imagens agora, como se formam a construção geométrica das imagens, ok? Então vou apagar essa tela, você dá uma pausa aí, copia, certo? Eu vou apagar essa tela e a gente vai ver como se formam as imagens. Sujei o quadro todinho, mas vamos lá. Primeiro vamos para o espelho côncavo. Quando o espelho for côncavo, certo? Espelho côncavo, vamos ter isso aqui, já sabe que vai ter essa relação, eixo principal, centro de curvatura, foco. Tá certo? O que é que vai acontecer aqui agora? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar uma imagem antes do centro de curvatura. Certo? A imagem antes do centro de curvatura. O que é que vai acontecer? Vou ter aqui o raio incidente e outro raio que vai bater no vértice. Lembrando que esse ponto aqui é o vértice. A imagem vai ser formada aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Você vê que esse raio incidente ele vai passar pelo foco, aqui, passando pelo objeto, e vai bater no vértice também passando pelo objeto. Certo? O que é que vai acontecer aqui? Vamos chamar de característica das imagens. Características das imagens. Certo? Primeiro, que eu falei, objeto antes do centro de curvatura. O objeto foi colocado antes do centro de curvatura. Veja que está antes do centro de curvatura. Certo? Se eu chamar o objeto de AB, vou chamar aqui de AB, então eu vou chamar aqui de A', B'. Certo? Na realidade, essa linha aqui, deixa eu ajeitar aqui, ela não vai passar neste ponto, ela tem que passar nesse ponto aqui. Certo? O que é que vai acontecer? Quais são as características dessa imagem? Quando o objeto for colocado antes do centro de curvatura. Primeiro, a imagem é real, certo? A imagem é real. Ela vai ser apresentada invertida. A imagem real vai ser apresentada invertida e vai ser menor do que o objeto. Objeto colocado antes do centro de curvatura, só voltando, objeto colocado antes do centro de curvatura. O que é que vai acontecer? A imagem real pode ser vista, tá certo? É invertida, veja que a posição foi uma, a posição da imagem foi outra. E vai ser sempre menor do que o objeto. Então essa imagem ela vai ser formada entre o centro de curvatura e o foco. Vamos para um segundo ponto. Aqui o espelho, está aqui o
eixo principal, tá certo? Centro de curvatura, foco. O que eu vou fazer agora é colocar o objeto, vou botar aqui, fazer da cor diferente, sobre o centro de curvatura. O objeto vai estar sobre o centro de curvatura. Então, C vai ser igual a A, que vai ser igual a B. Tá certo? Não é a B aqui o objeto. Certo? Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? A imagem formada vou ter aqui, ó, os raios incidentes. Vai passar pelo foco, certo? Aqui é o foco. Ok? Vai acontecer isto aí. Então agora, vou colocar aqui, objeto colocado no centro de curvatura. Veja que o que a gente vai colocar. O objeto foi colocado antes do centro, agora foi colocado no centro, depois vai ser colocado entre o centro e o foco, depois vai ser colocado no foco e depois vai ser colocado entre o foco e o vértice. Para você ver como são formadas as imagens quando você vai aproximando o objeto do espelho. Então, nesse caso, a imagem é real, continua sendo vista, tá certo? Já, sempre no espelho côncavo, a imagem sempre praticamente é normal ou é real, continua sendo invertida, tá certo? No caso anterior, como eu coloquei antes do centro de curvatura, a imagem foi menor. Nesse caso aqui, a imagem vai ser igual. Então, objeto colocado no centro de curvatura, certo? O que é que acontece? Colocou sobre o centro, a imagem é real, pode ser vista, continua sendo invertida e a imagem é igual, ou é do mesmo tamanho do objeto. Aí, como eu falei, agora vamos colocar esse objeto entre o centro e o foco. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vamos fazer aqui o desenho do espelho, eixo principal, centro de curvatura, foco, e o objeto vai ser colocado aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Vamos continuar chamando ele de AB. Tá certo? Vamos ver o que é que acontece. Essa imagem agora, ela vai ser formada aqui, antes do centro de curvatura. Vou ter aqui o raio incidente, vai passar pelo foco, vai bater no vértice e vem para cá. Esses são os raios refletidos. Já dá para saber o que é que acontece aí, né? Eu vou ter aqui a linha B'. Ok? O que é que acontece? A imagem continua sendo real, continua sendo invertida, real, invertida. Veja que aqui ela foi menor, aqui ela foi igual e aqui ela vai ser maior.
certo? Agora vamos ver um outro caso em que o objeto vai ser colocado, no foco. Vamos para o esquema do nosso espelho côncavo, eixo principal, centro de curvatura e o foco. Deixa eu botar esse F aqui, porque eu vou colocar meu objeto agora sobre o foco. Veja que eu estou aproximando, volto a dizer mais uma vez, eu estou aproximando o objeto do espelho. Primeiro eu estava antes do centro de curvatura, né? A imagem real invertida menor. Depois eu coloquei sobre o centro de curvatura, a imagem continua invertida, só que igual. Depois eu coloquei o objeto entre o centro de curvatura e o foco. O que foi que aconteceu? Continuou sendo invertida, mas é maior. E agora eu estou colocando o objeto sobre o foco. Tá certo? Então, eu colocando esse objeto sobre o foco, quando o raio incidente bater aqui, ele vai passar aqui. Quando ele bater aqui no vértice, ele vai passar aqui. Você veja que os raios incidentes, né? Ou, no caso, os raios refletidos, eles passam a ser paralelos. Então, quando você coloca o objeto sobre o foco, aí o que é que a gente diz? Que a imagem é imprópria.